Bento Gonçalves e vou conversar com vocês, vou contar para vocês, mostrar para vocês as belezas desse lugar aqui no Rio Grande do Sul. Eu vim até aqui porque, mais uma vez, acompanho o grupo Todeschini, o Tour Todeschini. A fábrica da Todeschini fica aqui em Bento e a loja de Santos traz os arquitetos, os profissionais para conhecer. Mas é lógico que eles também passeiam por esses lugares maravilhosos, e eu quero mostrar para vocês um pouco, contar dessa história, conversar com uma pessoa que sempre nos acompanha, que é o Magnani, que tem uma agência de turismo que acaba um receptivo, né? Isso mesmo. Que recebe esses grupos e ele pensa em todo o roteiro, em todo o conforto, na gastronomia. A gente sai mais gordo aqui por conta dele. Ele é o culpado disso. Também das coisas boas, né? São as coisas boas, são as coisas boas. E eu queria começar a conversar com você. Primeiro, não tem como a gente falar do Rio Grande do Sul sem, infelizmente, lembrar da catástrofe que assustou o país inteiro e que todo mundo se mobilizou para isso e que vocês foram muito atingidos aqui nessa região também. E hoje a gente vê e respira esse verde, a alegria do povo, é um povo muito educado e a gente sente esse respiro novamente. Como foi para você, para vocês, relatando aqui pra gente, o que vocês sentem hoje, esse resgate da vida? Bom, a gente começa a falar de um assunto que é muito delicado para o povo gaúcho e também para o turismo no Rio Grande do Sul. Aqui na nossa região serrana foi muito afetado por conta dos deslizamentos que teve na serra. Já na capital foi por causa do alagamento. A região serrana ela ainda está sofrendo um pouco com a demanda do turismo. Então, a gente recebe ainda grupos, a gente recebe particulares, eu digo assim, famílias de carro, mas ainda não está no ritmo que nós vínhamos de outros anos. As estruturas estão funcionando, os lugares estão funcionando, aptos a receber vocês aqui na nossa região, mas ainda o fluxo ainda não está normal como era antes. Tá? Então, a gente está trabalhando ainda em cima de estratégias, de como atrair melhor o cliente, melhorando os atendimentos, melhorando os lugares que a gente frequenta, mas vida que segue e foi um aprendizado com tudo isso que aconteceu. E mais uma vez, porque essa região aqui, ela é uma região que a gente respira esforço, respira batalha, respira envolvimento de pessoas. As pessoas, os imigrantes que construíram essa região, eles deixam essa força para os seus descendentes. A gente percebe isso. Inclusive, você vem contando quando a gente caminha tanto por esse caminho de pedras, o Vale dos Vinhedos, você vem contando não só o que temos de atrativo, mas principalmente a história e o porquê de tudo isso, né? Claro, a gente tem que ser muito honrado pelos nossos antepassados, então se hoje a gente desfruta de muitas coisas, foi grato a eles que vieram, né, em tempos remotos e fizeram muitas coisas aqui para que a gente pudesse hoje mostrar a vocês, né? Hoje ser um setor da economia que se destaca positivamente aqui na nossa região. A gente fala dos Caminhos de Pedra, que é um projeto cultural que a temática é arquitetura, história da imigração italiana, o Vale dos Vinhedos, que é a questão do enoturismo, mas tem muitas outras regiões bonitas no estado, que tem outras propostas turísticas e até mesmo cidades próximas que elas também oferecem uma questão gastronômica alemã ou de outras etnias. Tá? É a sua história também? Os seus antepassados? Como que é a sua história? Sou descendente de imigrantes italianos, mas os meus tataravós vieram da Itália. Tá? A maioria das pessoas aqui
a grande maioria tem esse grau de parentesco, os tataravós. Sim. Diferente de outros estados, tipo o estado de São Paulo, que é muito comum assim, meu recente, avô veio da Itália, né? Aqui é muito comum. Sim. As pessoas falam, meu bisavô, meu tataravô veio da Itália. Sim. Agora, vamos falar desse caminho de pedras que a gente está agora. Na verdade, a gente está num parque que é uma escultura a céu aberto. São esculturas vindas de 30 países diferentes, de artistas diferentes, né? Isso. Então, nós estamos dentro do projeto cultural Caminhos de Pedra. Nós estamos dentro do Parque Domadores de Pedra. Nesse lugar, tem esculturas de mais de 30 artistas de mais de 30 países. Esse parque, as esculturas foram feitas por intermédio da rede de hotéis da Londres e essas esculturas elas foram colocadas dentro desse parque, ao lado do Parque da Casa da Ovelha. Então, vindo para o projeto, conhecendo o Parque da Casa da Ovelha, vale a pena vocês conhecerem também o Parque de Esculturas Domadores de Pedra. Porque aí aqui ele falou da Casa da Ovelha, mas aí tem casas que tem geleias, oferece de outras pedras. São muitas atrações foram casas que foram restauradas. Sim. E dentro de muitas delas eles oferecem ou é um restaurante, ou é a casa da erva mate, a casa do queijo, a casa do chocolate, a casa de cucas. Nós temos vários restaurantes aqui dentro do próprio projeto cultural, dentro de casas centenárias, casas de pedra, casas de madeira, que é hoje uma proposta que a gente vai almoçar, que é no restaurante Pietra, que é um mix de casa de porão de pedra e o segundo andar de madeira. Que eu vou mostrar para vocês. Mas você veio contando também nas casas, a curiosidade das casas, as casas que tinha alguns símbolos que mostravam prosperidade. Isso. Então tem casa sem rebocos, casa com rebocos. É uma curiosidade que só ouço aqui. O que acontece? Quando a gente vem para esse projeto, a gente tenta fazer com que as pessoas se localizem numa linha do tempo e ao mesmo tempo elas entendam um pouco as fases da arquitetura. E a arquitetura que a gente mostra dentro desse projeto não é algo exclusivo, único aqui de Bento Gonçalves. Num raio de 50, 60 quilômetros, essas casas existiam em abundância. Sim. Só que as tendências da arquitetura fizeram com que as famílias desmanchassem essas casas para dar lugar às casas novas. E aqui dentro desse distrito, por teimosia, como a gente costuma falar, dos nonos, e eles mantiveram essas casas porque tinha uma história, tinha uma vida dentro delas, e depois com o tempo eles vieram a explorar turisticamente esses empreendimentos. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer o Museu Vivo da Imigração Italiana no Brasil. E até o surgimento desse roteiro do Projeto Cultural Caminhos de Pedra, esse distrito de São Pedro era considerado o distrito mais pobre de Bento Gonçalves. Hoje, com certeza, é o mais invejado pela questão da história, da arquitetura. E eu acho que se tu vier à nossa cidade e não conhecer o Projeto Cultural Caminhos de Pedra, eu acho que tu deixa de conhecer um pouco a história de Bento Gonçalves e da imigração italiana. E do nosso país, porque faz parte do nosso país zoológico. Agora, tem esse caminho, tem a Vale dos Vinhedos, que aí tem aquela loucura imensa que é os passeios nas vinícolas, que parece que a gente não está no Brasil. Parece que a gente está realmente num pedacinho da Itália, essa história contada, mas como eles são impecáveis em receber. É a Toscana brasileira. Como eles são impecáveis em receber, né? O Vale dos Vinhedos é uma proposta enoturística. Então, quem gosta de um bom vinho, de uma boa gastronomia, de um charme das vinícolas, eu acho que também é uma ótima pedida para quem vem para a nossa região e conheça. Sim. É lá que estão localizadas vinícolas de grande renome no mercado nacional. Valduga, Miolo, Alma Única, Angeben, Larentes, Marco Luigi, Dom Elisário. Então tem inúmeras vinícolas, não deixando algumas de fora, né? E destacando outras, mas enfim, são várias vinícolas que valem a pena. E premiadas no mundo inteiro. Tem vinícolas de grande porte, de pequeno porte, com vinhos de excelente qualidade, atendimento muito legal. Ou melhor, como diz o gauchara, trilegal. Agora, tem uma outra... Os hotéis, a parte de hotelaria aqui,
É impressionante. A gente chegou, já foi pro Spa do Vinho, que proporciona pra gente aquele sunset com DJ, com aquele pôr do sol. Muito legal. Mesmo com o tempo nublado, o pôr do sol existe ali, naquele vale. E os vinhos todos, a sequência de vinhos e queijos e pães, e depois um jantar incrível. E isso se repete em vários lugares e hotéis e restaurantes aqui, e né? pousadas, né? Pousadas charmosas, aconchegantes, vale a pena. Pesquisem, tem muita coisa legal na nossa região de pousadas. Nossa, vocês vão se encantar realmente com aquilo, tanto no Vale dos Vinhedos, como nos Caminhos de Pedra, como no Vale do Rio das Antas, na Rota das Cantinas Históricas, nos Encantos da Eulália, no município vizinho aqui que fica Pinto Bandeira. Tem lugares maravilhosos para se hospedar e a enogastronomia. E aí vocês podem chamar Magnani também, não né? Não é verdade? Claro. Para fazer todo esse roteiro com vocês, que vai ser trilegal. Vai ser um espetáculo. Vai ser babo. Você vai falar, bah, que é isso? Que mais legal. Capaz. Que é o capaz? Capaz que não vai ser legal. Capaz que não vai ser legal? Capaz. Não, vai ser mesmo. Muito bom. Obrigada por nos receber. Obrigado mesmo. Hoje eu conversei com o Magnani, mas semana que vem eu começo a soltar todo o roteiro que eu fiz aqui na Todeschini. Cada vez que eu venho com eles, eles retratam um pouco da história também, dessa força, dessa imigração, desse povo que tanto nos orgulha. Valeu, obrigado, pessoal.